Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre um dos ciclos super importantes do ano de 25, que tem várias inserções de planetas lentos em novos signos, como a gente tem conversado. E agora a gente vai começar os trabalhos aqui sobre Netuno em Áries, um ciclo mega importante diante de tantos outros. A gente vai relembrar aqui de 2025. Se você está chegando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, e se você está de volta, você já sabe que é sempre uma honra a gente estar juntos aqui conversando. Se você está de volta aqui no canal e ainda não se inscreveu, gosta do conteúdo, aproveita alguma coisa, eu te relembro para clicar o botão de se inscrever. Você me ajuda muito com o seu like, com dividir com as pessoas que você sabe que gostam de astrologia. E você que é raiz, se puder me ajudar fazendo qualquer comentário, vocês me ajudam tanto a descobrir o que vocês estão pensando, onde estão os planetas no mapa de vocês, os processos que vocês estão vivendo, assim como, claro, me ajudar aqui no YouTube. Então, fico super grata. Vamos começar aqui, então, a gente falar sobre esse ciclo, sempre lembrando da gente olhar para cima com os pés no chão. A gente observar o que está acontecendo na nossa vida agora, partir dos eventos, partir do processo de desenvolvimento de cada um, que é super único, e olhar o céu para ver o que correlaciona, né? O que a gente pode tirar de vantagem dessas dicas todas. Bom, lembrando, então, das tantas mudanças de planetas lentos em signos, novos signos do ano de 25, como a gente falou no vídeo de previsão, vou deixar os cards aqui todos na descrição para vocês. A gente está falando, então, de um ingresso importante nesse mês de março, também tem vídeo da jornada de março, que está lotado de grandes eventos, e um deles, no final do mês, no dia 30, é o primeiro ingresso de Netuno em Áries. Então, já deixo um lembretinho aqui com vocês, para essa seta, que vocês estão vendo de 30/3, até eu tô aqui com a minha tela de cola, até 22/10. Então, tem uma primeira passagem, vou compartilhar as datas de 26 também, para a gente observar nesses meses estendidos, né? Bem ali que pega o entre eclipses, que está causando tanta inversão, ou a gente está em tantas mudanças ao mesmo tempo, mudanças geopolíticas, mudanças estruturais que a gente está vivendo. Então, esse meião do ano está bem pegando essa faixa. Interessante observar, então, onde você tem o signo de Áries, que é um signo que está sendo absolutamente estimulado, como a gente vem comentando. Eu vou comentar também num vídeo em breve da conjunção Saturno-Netuno, porque quando a gente fala de um ciclo, como esse ingresso agora de Netuno por Áries, a gente tem que levar em conta o céu de agora. Apesar da gente beber da fonte do passado sempre, os planetas, o céu nunca se repete. Então é importante a gente entender agora que esse ingresso em Áries vem acompanhado de Saturno lá em 26, tema para um outro vídeo, mas eu deixo aqui no pano de fundo para a gente pensar sobre isso. E essa passagem agora, para a gente observar o que desenrola na nossa vida nesse período, com toda a simbologia de Netuno em Áries. Então a gente vai passar por história, por datas, por simbologia do planeta e do signo, dicas em geral, o processo netuniano, que eu quero desbravar isso com vocês, pensar juntos aqui, refletirmos juntos como a gente pode atravessar esse período com cocriação com o universo, a gente poder construir junto, certo? Bom, vamos adiante. As datas, pessoal. 30/3, então, entra em Áries, sai 22/10, como a gente comentou. Ele volta para Áries dia 26/1 de 26. E aí, em fevereiro, que ele se encontra com Saturno. Mas o reingresso em Áries é nessa data até 2038. Então, 2038, também coloquei aí para vocês as idas e vindas antes de ingressar em definitivo para Touro, porque vocês já sabem que o planeta lento ele dá uma ingressadinha e volta, meio que dando um spoiler mesmo, preparando o terreno desse novo ciclo, novas energias, novo signo que eles vão adentrando. Netuno, então, tem um ciclo, né, para dar a volta toda em torno do Sol, né, o ciclo dele é de 165 anos, ele passa, então, aproximadamente 13, 14 anos no mesmo signo. A história, ele foi descoberto em 1846 pelo astrônomo alemão Gale, né, em parceria com Louis Dahet, os franceses de plantão me ajudam. Então, descoberto no 1846. E aí eu coloquei para vocês as datas que Netuno ingressou em todos os signos no passado, para a gente ter uma visão histórica.
O último ingresso, quando ele está ingressando num signo, é que ele, qualquer planeta lento, ele traz à tona a simbologia do planeta que a gente vai ver, que é essa pegada de diluição e transformação de Netuno. Transformação não é uma boa palavra para astrologia. Esse é um processo de diluição, tirar as formas, a gente vai ver já já. Então, quando um planeta lento entra num signo diferente, ele traz à tona acontecimentos. Então, coloquei para a gente relembrar, logo que ele entra em Peixes, em 2011, né, em 2010, um pouquinho antes, teve a Primavera Árabe, vários eventos históricos aqui, tá, gente? Não dá para entrar em cada um. Se você é historiador, historiadora, ajuda a comentar aqui. Mas olha só a proximidade das datas, né? Ele entrou em 4/4 de 2011, dia 11/3 foi o terremoto de magnitude 9 pontos, né, na escala Richter lá no Japão, que culminou no tsunami, que culminou no desastre nuclear de Fukushima, lá em março de 2011, um evento importantíssimo do ponto de vista mundial. Lá em 98 fui pegando, e aqui isso aqui é algo dinâmico, se a gente parar e debruçar pela história, a gente não para, né? Então, pontos interessantes desses novos começos atribuídos ao signo, né? Então, aqui a gente está falando de Aquário, lá em 98, a inauguração do Google, que tem a ver com Aquário, tecnologia, achei interessante. E aí outras crises, crise da economia russa, crise asiática. Se a gente voltar mais um pouquinho no ingresso em Capricórnio, que é um signo associado a poder, estruturas, economia, hierarquias, a gente tem no Brasil as diretas já em 84, e no mundo com certeza tem várias outras correlações para a gente pensar, mas aqui é só para a gente ter um vislumbre, né, de como o ingresso vai acionando a energia desse novo signo. Quando a gente pensa em Netuno em Áries, especificamente no signo de Áries, então ele leva 165 anos para dar uma volta e retornar a um mesmo signo. Então a gente vai ver aqui, eu peguei alguns ciclos para trás, a última vez em 1861, então aqui a gente tem no signo de Áries, que é um signo iniciador, desbravador, pioneiro, a gente vê que então Darwin publica A Origem das Espécies. Em 1861, esse período também é super importante por conta da Guerra Civil Americana. E a gente vai falar de vários temas, eu estou introduzindo os temas geopolíticos aqui, gente, porque eu estou já preparando o vídeo de Saturno-Netuno em Áries, que é um marco histórico de profunda importância, e eu quero gravar o quanto antes para poder fazer sentido esse mês de eclipse que a gente está vivendo, de tanta inflexão, para ajudar vocês a entenderem do lado daí, certo? Também vamos falar de signos mais impactados, esse tipo de coisa nesse vídeo também. Mas Áries tem esse tom iniciador, né? Então, quanto revolucionou a teoria de Darwin, né? da evolução das espécies. 1697 a 1712, aí a gente tem outras grandes revoluções que transformaram a história do mundo, né? Se a gente for pensar na máquina a vapor, 1698, ali naquele limiar, Thomas Savery revolucionou os primórdios da Revolução Industrial. Outro dado que eu achei interessante é que a gente vai para a indústria, vai para o transporte, vai para uma série de coisas, quando a gente fala de máquina a vapor, revoluciona a indústria como um todo. 1698 também a publicação do primeiro mapa de declinação magnética que revolucionou a segurança nas navegações. Também esse lado de desbravar o novo. Depois, indo pocão mais para trás, a gente tem de 1533 até 1548 grandes navegações, próprio Brasil, 1500, né? Então, tem esse início do desbravar, né, pico das grandes navegações. E também super interessante, o Copérnico publica o modelo heliocêntrico 1543, começa esse movimento, né, da descoberta de que a Terra não é o centro. Vocês percebem que aí a gente tem duas das feridas narcísicas da humanidade, né? A Darwin com a evolução das espécies, ou seja, há uma evolução científica, então é uma das feridas narcísicas da humanidade, do ponto de vista criacionista, é uma evolução, do ponto de vista mais científico. Temos também a Terra não ser o centro, que aí a gente perde esse lugar central e, do ponto de vista psíquico, é de profunda importância. A terceira ferida narcísica é o inconsciente com Freud.
E aí como é que fala? Contestações também, né? Os freudianos vão ficar bravos que eu vou falar, mas tem muitas linhagens que falam do inconsciente, até através do budismo, através de outras filosofias muito antigas que também levavam em conta o inconsciente, mas na modernidade é tido como Freud como a terceira ferida narcísica da humanidade. Então a gente vê esse lado pioneiro de Netuno em Áries. Vamos falar um pouco agora da simbologia de Netuno, e depois eu quero comentar como a gente lida com essa simbologia. Então, Netuno, sempre a gente olha planeta e signo por um lado luz e um lado sombra, sempre. Por isso a ideia da gente criar junto com o universo é profundamente importante para nós, para a gente primeiro não cair. Eu sempre comento aqui com vocês essa questão apocalíptica, de ver a astrologia de forma passiva, e até estudando agora, lá no início, na Mesopotâmia, eles tinham muito esse lado de usar as sentenças para descrever a astrologia, ainda em linguagem cuneiforme. Quero também fazer vídeo sobre isso aqui, que eu acho muito bacana. Nem era escrita, né? Era cuneiforme, escrito na pedra, literalmente. Que um evento se dá caso aconteça a situação de uma forma A, desenrola de um jeito. Caso de uma forma B, desenrola de outro. Eles dão essa opção da gente criar junto, de pensar junto com as fases que a gente está vivendo. Por isso que eu gosto da astrologia no sentido de dar sentido para os trânsitos complicados e a gente poder atuar em cima deles. Então, essa negociação, esse diálogo com o cosmos que eu acho interessante. Então, do lado luz, a busca de espiritualidade, elevação, inclusão, compaixão, todo lado de Netuno de abarcar, incluir como último signo, como regente do último signo do zodíaco, fazendo um paralelo, essa inspiração da gente poder ter um lado mais amplo, poder ver com mais refino. Porém, no seu lado sombra, não minimizando quando a gente falar desse trânsito e desta área onde você tem Áries, a gente está falando então dos cuidados com o lado sombrio de Netuno, que precisamos cuidar muito, com muito carinho. Ilusão, desilusão, a ingenuidade, né, da gente acreditar em tudo, a gente colocar um óculos cor-de-rosa em cima das situações, então ficar mais sujeito a ilusões e desilusões, porque há uma fuga da realidade com Netuno, há um encantamento com Netuno. Então a gente precisa cuidar desta área, desses planetas, dessas funções que você tem no signo de Áries, que estão passando por essa reformulação, evitando o escapismo, evitando a confusão, porque há um efeito de não enxergar, né, um efeito neblina, que até tem um slide um pouquinho mais para frente para a gente falar sobre isso. Mas cuidar das intoxicações, cuidar da fuga através de vícios, então não escorregar por esse lado e fazer trabalho voluntário, e estudar espiritualidade, e aprender coisas novas, usar a criatividade, que Netuno é muito criativo. Então tem várias dicas para a gente pensar ao longo dessa jornada de como fazer diluir o que precisa ser diluído de uma forma construtiva nessa área de experiência, certo? Então a gente está falando desse princípio netuniano tingido, agindo através das características arianas. A gente sabe que planetas, eles precisam dos signos para atuar, né, para se fazer manifesto. Então, Áries, a gente está falando então desse ressurgir do eu, que eu tenho comentado muito. Por outro lado, nós estamos vendo muito Áries, agora em especial, temos Mercúrio, Vênus, esse ingresso de Netuno no final do mês, vamos ter a Lua Nova em Áries, então eclipse em Áries, tem muita coisa acionando esse lado que nós estamos vendo no mundo sombra, né? Disputa, territorialidade, embate, agressividade, situações de guerra, situações muito complicadas, terríveis que a gente está vendo no mundo, esses dias terríveis. E eu acho que vai ficar mais claro no vídeo de Netuno-Saturno, porque eu vou trazer muito mais essa questão geopolítica. Então a gente precisa cuidar do egoísmo, do autocentrismo, quando a gente está falando de Áries, e voltando aqui para a simbologia, né?
e olhar com coragem as situações, com energia, com disposição, o lado pioneirismo, o lado de fazer valer os próprios talentos, que a gente tem conversado muito nessa energia ariana, né? Os inícios, o que gostaria de iniciar, a relação com o eu, com a individualidade, com os próprios talentos. A espontaneidade, a ousadia, todos esses traços que vão na direção da luz em Áries, para a gente tomar vantagem ali, que já é uma área, a gente está falando da área onde você tem Áries, né? No seu mapa me conta onde é. Tem esse lado iniciador, né? Um signo de fogo, um signo impetuoso, então um signo cardinal, que inicia a estação, que inicia o ano novo astrológico, que é outro evento que a gente está tendo agora. Então tem muito esse lado, regido por Marte, o guerreiro. Então a gente está falando dessa energia de imposição, de assertividade, de se colocar. Isso muito forte agora. A sinceridade, que é outro traço ariano. Bom, vamos pensar um pouco então nesse processo netuniano, como que se dá essa não forma. Então eu queria explorar um pouco isso com vocês, essa não forma que Netuno propõe. Por isso que eu digo que a palavra transformação é uma palavra ingrata para a astrologia, porque todos os planetas estão a tempo integral fazendo transformações. Então é uma palavra vaga. Então cada planeta tem um tipo de jeito, uma maneira, né, um caminho para causar a transformação. E Netuno traz muito essa ideia de fluxo, né, da gente embarcar no fluxo da transformação da vida, que é sempre impermanente. Outro grande ganho da gente entender a astrologia é compreender a impermanência da vida através desse grande relógio que circula a Terra, que é o zodíaco, e os planetas ali girando, e a gente entendendo que nós o tempo todo estamos em fluxo, estamos em transformação. Então, essa não forma, o que a gente era 10 anos atrás, ou a criança que a gente era não existe mais, o adolescente não existe mais. E o que é esse fluxo de transformação? Então, Netuno propõe essa não forma. De novo, não minimizando o lado neblina, porque eu tendo ao otimismo, como boa sagitariana que sou, mas com o pé no chão, de que Netuno traz o seu lado sombra nas ilusões e desilusões, olhar com carinho essa área de experiência que você tem, qual é a área de experiência, o que você tem ali. É um sol, é individualidade, que está passando por essa diluição que a gente vai comentar aqui agora. É a lua, o lado doméstico, né? Família, vínculo. Outro ponto interessante da gente pensar sempre é qual área de experiência esse planeta que você tem em Áries rege. Observa aí no seu mapa que outra área ele está tocando. Esse planeta que você tem aí em Áries faz quais aspectos? Qual é a dinâmica que, de repente, você pode pegar carona nesse ciclo de diluição e transformar um comportamento? A gente está falando de comportamento individual, né, do eu, desse lugar do eu central em Áries. E aqui, nesse efeito neblina de Netuno, a gente precisa respirar com calma. Então, eu acho que o lado fluir, talvez o lado zen de Netuno, seja um caminho, né, através de meditação, através de respiração, que é a nossa conexão, né, com o cosmos o tempo todo. Nós não conseguimos não respirar. A gente pode ficar sem comer dias, né, algum tempo sem líquido, pouco, mais sem comida, mas sem ar a gente não consegue ficar. Então é essa conexão com o divino que a gente tem. Então, diante da neblina, a gente tem calma, não é isso que a gente faz? Em trânsito de Netuno, está pegando muita coisa aí para você? Quando está dirigindo sob neblina, a gente liga o farol, a gente baixa o rádio, certo? A gente fica mais atento, não conversa muito ali no carro, vai seguindo uma luz. Pensa aí uma luz para você seguir nesse momento. Não tomar aquelas decisões absurdas de pontos de inflexão na vida em trânsito de Netuno, porque a nossa visão está camuflada. Então tem o efeito neblina, tem o que eu também chamo de um efeito cupim. Não é muito poético esse efeito, mas quem já viu móveis e coisas sendo detonada por cupim, que você não está vendo o que está acontecendo, né? Tem esse lado de não ver, e aí de repente a gente se desilude. Por outro lado, é um ciclo onde essa elevação
de espiritualidade, de olhar mais amplo, de compreensão humana, é maravilhoso. Se você for por esse caminho, você tem um caminho aí de olhar com outro, de uma outra visão, de uma visão muito mais ampla. Ok? Vamos pensar então. Peguei uma analogia que eu gosto muito de pegar, assim, de explicar para clientes sobre como a gente cria novas formas, usando novas formas. Então, um exemplo que eu acho que é muito bacana da gente pensar em Netuno é o exemplo, quem nunca fez, me comenta aqui se já fez, quem nunca fez ovo de Páscoa, chocolate, bombom, eu até recomendo como um exercício se vocês quiserem fazer. Como que a gente faz bombom, ovo de Páscoa? A gente pega uma barra de chocolate que está num determinado formato e coloca em banho-maria, não é isso? Ou para fazer uma calda, enfim. Eu gosto da ideia, vocês vão entender porque eu estou falando de ovo de Páscoa. E até quero dar essa ideia da gente ficar com a ideia do ovo. Porque o ovo é um renascimento. O ovo é um símbolo do novo, é um símbolo de gestar. Então, nesse processo netuniano, a gente pega uma barra de chocolate que não está na forma que a gente quer e coloca para ser diluída. Então, esse processo de banho-maria, tem até outra imagem que eu achei aqui achei interessante. Quando a gente está nesse momento de perder a forma, isso é muito desconfortável. É o tal do desconforto de Netuno, de eu não tô vendo, sabe? Quando a gente fala assim, me falta clareza. É o lado sombra, né? Eu não estou enxergando, parece que a coisa não anda. E quando a gente está no meio de um ciclo muito intenso de Netuno, depois que passa, a gente fala, caraca, como é que eu pude entrar nisso? Como é que eu não percebi o que fulano falou? Como é que eu não percebi que era uma enrascada? Como é que eu não percebi que era uma fraude? Então a gente está passando por essa diluição, nesse perder de fronteiras, que é Netuno, essa não fronteira, este não limite, quando a gente está sendo derretido simbolicamente falando, é desconfortável para o ego, é desconfortável para o emocional. Depois me fala qual é o seu ciclo, aí, qual o planeta ou qual função está sendo pega. E aí a gente tem um processo de criação, porque aí a gente está escolhendo uma nova forma, né? A não forma de Netuno busca uma nova forma para aquela função, para aquela área de experiência, supondo que você não tem planeta nenhum no signo de Áries, tá só aquela casa ou as casas onde ele está. Nesse grau de início, porque só lembrando, Netuno anda só 2 graus agora, tá? Pouquinho, lá no início do signo. Então é hora da gente pensar qual é a nova formato que você quer dar para essa área de experiência. Depois a gente pode comentar um pouco mais. Eu estou começando os trabalhos aqui, eu vou ter ideias de outros vídeos sobre Netuno. Mas dessa área que você tem, é um ascendente, que aí mexe com o comportamento, mexe com as relações, é o lar, é o doméstico, é o vínculo, é a família, é o trabalho que está sendo diluído, e aí, né, quando a gente está falando da cruz do mapa, o eu ascendente, o descendente, que aí é a casa do casamento, parcerias, diluindo novos processos, é o lar, que é a base, âncora, é a profissão, o ponto alto do mapa, meta de vida. Eu gosto de casa 10 como metas de vida, porque quando a gente fala profissão, a gente fica muito engavetado, que eu costumo dizer, nem todo mundo tem carreira, todo mundo tem meta. Então, muito cuidado com casa 10. É uma meta de vida, é a estrutura, é o ponto alto ali do mapa. Qual é a forma que você quer dar, esse novo formato para tudo isso? E o que está acontecendo que está confuso, que está complicado, que não estou vendo com clareza, né? Enfim, essa névoa, o que está pegando ali? E veja isso como um caminho do banho-maria. E respira, vai meditar, vai andar na grama, vai abraçar a árvore, comenta aqui, busca pessoas afins que gostam das mesmas coisas, vai estudar, vai ler, vai pegar os clássicos, porque a humanidade passa por uma série de transformações desde que o mundo é mundo, e escolha a sua forma. Eu coloquei o de ovo de Páscoa, pensando em juntar tudo isso para inspirar a gente a pensar nesse renascimento, nessa nova composição do eu. Nós vamos falar exaustão de Áries, então como a gente traz esse lugar do eu, né, da individualidade, do talento, como a gente faz ressurgir esses talentos nessa área. Não é de graça. Eu não estou dizendo aqui que passar por ciclo de Netuno, junto com o ciclo de Saturno,
que vai dar um choque de realidade na gente, que é tarefa fácil. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo para a gente ter a coragem de criar junto e de poder escolher esses novos formatos, certo? E tenha na sua mente esse novo, né? Mentaliza, é outra coisa de Netuno, que é esse lado de estar muito conectado com uma dimensão superior. A gente é feito de muitas camadas, a gente é complexo. Então, Netuno está ligado à nossa mente superior, a gente poder conectar o não dito, o não falado, né? Essa magia que o divino traz para a gente. Então, tenha o norte desse novo que você quer criar e mentaliza, verbaliza, fala, repete para você mesmo. Não deixe os pensamentos ruins entrarem, faça uma blindagem, né? Escolha os pensamentos que você quer pensar, porque você está criando o novo e algo ali está diluindo. Aproveita, isso que eu quero dizer. Vamos aproveitar o que o trânsito tem para dar para a gente, né? Já que a gente está passando por ele, a gente precisa aproveitá-lo. Então, temas latentes dessa jornada toda, a busca da identidade, como a gente falou, até estou pegando aqui o exemplo do Arquétipos do Zodíaco, que eu adoro esse livro, que ela dá o título do capítulo de Áries, a busca da individualidade, da identidade individual. Esse lado do eu, que a gente é único, nós somos únicos. Aquilo que você faz autoral é Áries. Do jeito que você faz, da maneira que você faz, que não dá para copiar e não dá para ninguém copiar a gente. Não dá. Mas essa expressão desse lugar único, que muitas vezes é desconfortável, né? Que muitas vezes dá medo, que a gente tem que desbravar, né? A gente tem que estar... Para mim aqui é sempre um desafio poder trazer tudo isso, como traduzir, a gente se colocar. E esse lado ariano de se colocar, que custa, né? Custa essa expressão. A gente tem que sair dos nossos armários, a gente tem que sair de trás das trincheiras e tem que se expor. Então, esse lado solar, masculino, iniciador, corajoso, vamos pegar Áries no sentido corajoso, apesar do mundo estar num momento super crítico, a gente precisa, cada um de nós, até por conta disso, ir para o lado harmônico de Áries. É uma energia bélica. Eu acho que a gente nunca esteve tão num borbulhar de guerra como a gente está tendo agora. E nesse vídeo que eu estou preparando eu vou explicar para vocês o Saturno e Netuno, os ciclos que eles fazem, enfim. E a gente olhar isso, né? Então temos o lado sombra, a competição, as disputas e tudo mais, mas temos o lado também para a gente explorar muito bacana nessa área que você tem. Vamos comentar, então, os signos, né? Então, eu comecei pelos cardinais, que são os signos iniciadores. Áries é uma conjunção, então o que você tem ali, como eu estava comentando, é um Mercúrio, que é uma forma de pensar que está sendo diluída. E se for um Mercúrio, que áreas de experiência ele rege? Que aspectos ele faz? Até antes a gente ver as casas que rege, que aspectos ele faz? Então, você olhar a casa, o planeta que você tem em Áries, o aspecto que ele está fazendo, com quem que ele conversa, com quem que essa função conversa, quem é o conselheiro dessa função, né? Qual é o aprendizado ali, porque quando um planeta está passando por trânsito, ele pega aquela função e pega o jeito de você lidar com aquela função. Então, por exemplo, se você tem um Mercúrio, vamos falar da função do pensamento, mas um Mercúrio cheio de bons aspectos, aquele trânsito vai fazer a conjunção e tocar esses bons aspectos. E fazer esses bons aspectos. Se é um Mercúrio tenso, ele vai tocar essa tensão. E a gente sempre pensando em como a gente trabalha esse controle mental, que é o carro-chefe, né, gente? É o grande maestro, o que orquestra, é a ponte Mercúrio, só para dar um exemplo. Então, o Áries ali a gente está falando de uma conjunção, a gente está falando de um excesso de Netuno na conjunção, tudo que é conjunção é um excesso, e como você vai aproveitar essa transmutação, essa nova forma que a gente falou. Então, nos pontos ali da cruz, a gente está falando então de Áries, o oposto Libra, né, o eixo relacional ali. Se você tem planetas em Libra, você pega esse trânsito por oposição. Então, o que é que você tem em Libra? Que aí é uma oposição para pensar
e para se explorar, né? Como a gente traz um novo comportamento? Áries, o eu, como eu me comporto, como trazer esse novo comportamento para esses planetas que você tem em Libra, que é um signo relacional, que é um signo do nós, que é importante para você se relacionar, certo? Com Câncer e Capricórnio, aí é uma quadratura, certo? Um aspecto de 90 graus. Então, esses planetas que você tem em Capricórnio e em Câncer sofrem uma quadratura desse trânsito de Netuno. Então, aí é o desafio. Eu gosto da ideia de catavento para a gente trazer motor. Quando a gente chega num desafio que o ângulo de 90 graus é um paredão, né? É um ângulo de 90 graus, a gente é obrigada a criar sair numa tangente, a gente é obrigada a criar algo novo. Quando a gente está numa exaustão de uma situação, não é nem o A nem o B, a gente tem que criar algo novo. Então aí que eu acho que é um motor, é aí que eu acho que você pode buscar outras formas. A gente é obrigada. Então veja o limite, a situação limite que estressa a gente psiquicamente muito, porque a gente está abrindo espaço psíquico. Esse lado psíquico tem muito a ver com o Netuno, né? Esse lado emocional, o mundo interior, o mundo sensível. Então a gente está abrindo esse espaço interno. Quanto mais cedo você se deixar abrir esse espaço para acolher o novo e para olhar a situação com um certo distanciamento e refinamento, menos sofrimento. Me conta aqui os aspectos. Os signos de ar, eu tirei Libra, claro, porque Libra é oposição. Os signos de Aquário, Gêmeos, falando mais diretamente, tem com Áries uma relação de sexto, que é um ângulo de 60 graus. Então ali temos uma harmonia. Áries, o signo de fogo, Aquário e Gêmeos, signos de ar. Então a gente tem uma ajuda mútua aí nessa área de experiência. Então você pode pegar carona com esses planetas que você tem em Gêmeos e Aquário e e ainda se for Aquário, a gente tem no início de Aquário, a gente tem Plutão, que tá dando um gás ali também, que vai ser um aspecto harmônico um pouquinho mais para frente, certo? Nesses próximos anos adiante. E no ingresso aqui, você que tem planetas nesse início de Gêmeos e de Aquário, pegam esse sexto, ok? Os signos de fogo, além do próprio Áries, que é uma conjunção intenso, os signos de Sagitário e de Leão fazem com o signo de Áries um aspecto de trígono. Outra oportunidade. O que dá para... E aí são signos que já são autoconfiantes, já são de ir adiante, já são do enfrentamento, né? Então aqui a gente tem um aspecto de como trazer Netuno no seu lado harmônico, que é o deixar fluir, ver onde estão as menores resistências. Isso vale para todo mundo, gente, com Netuno. Onde entrar na situação pela menor resistência. Não adianta ir com o pé na porta, né? Como a gente consegue ir pelas águas netunianas ali, pelas beiradas, e como ir buscar essa harmonia, essa sutileza, nesse refino com os aspectos harmônicos. Então veja o que você tem em Sagitário e Leão, as áreas de experiência, os planetas, que áreas ele rege, para você tirar proveito disso. Então, eu peguei um mapa aleatório, não sei de quem é, só peguei aqui, inclusive, a propósito, em abril para ser Áries, para ver essa quantidade de planetas em Áries. Eu não sei se o meu cursor vai aparecer aqui na imagem, depois eu vou ver com o vídeo gravado, mas aí eu tô, que se não aparecer é um problema, né? Mas eu tô apontando aqui para Áries. Aqui nesse mapa tem Áries na casa 9, que é o que você vai olhar aí no seu mapa, só para te dar um exemplo de como fazer. Então, nós estamos falando do início de Áries, certo? Então, neste mapa em questão, o início de Áries está na casa 8. Então, você vai observar, num caso como esse semelhante, a área que está o início de Áries, certo? Então, nesse caso, Áries pega a casa 8 e quando avançar o planeta, que vai demorar, ele entra na casa 9. Então, aqui nesse caso, então, nós temos Sol e Júpiter em Áries, que são, no caso, tem identidade aqui
que é intenso, é profundo. Só para dar um exemplo do que eu venho falando aqui para vocês no vídeo. Aqui nesse mapa, o Sol está em Áries, regente da casa 1, que é o ascendente em Leão. Então, olha que importante. Pega 2 pontos super importantes, que é a própria identidade e o ascendente. Certo? Me conta as dúvidas que ficarem, porque eu tô com muita coisa de Netuno para falar, então eu posso fazer em vídeos complementares se vocês me comentarem. Aqui eu adoro essa imagem, porque essa conexão com algo maior, né, de Netuno para a individualidade Áries. Então, eu acredito que a gente está sempre conectado com uma fonte maior, todos nós. A gente não tem essa consciência, muita gente tem, outros não, de que a gente está sempre fazendo esse download de informações. Então, o que está vindo aí para você? Por isso que eu comecei o vídeo falando da gente olhar para o céu com os pés na terra. Vamos ser prático, não vamos... tem esse lado de construir aqui, nós estamos aqui na matéria. Por outro lado, a gente está fazendo download de um monte de informações incríveis que vêm nesses ciclos netunianos, que é um ciclo de abertura. Então, me conta como está sendo isso aí para você. Para a gente fechar, vamos pensar então, só para ficar memorizado, aí eu coloquei 2 slides aqui, o que evitar e depois o que a gente explorar. Vamos abusar do lado luz disso. Então, evitar confusões, vitimar-se, não falei disso, outro ponto importantíssimo de Netuno, por isso que eu escrevo para não esquecer, essa tônica de vítima e mártir. Se você tem Netuno forte no mapa, o Netuno agora está pegando meio mundo, esse lado de vou salvar, vou resgatar, né, que é o lado altruísta, que bem direcionado é super bacana, muito legal a gente ajudar o próximo todo o tempo, mas esse lado de ilusão, de resgatar o outro, de transformar o outro, ou vitimar-se ao extremo e ficar nesse lugar de coitado. O lugar de coitado, gente, tira a nossa capacidade de reação, tira a nossa responsabilidade, que a palavra responsabilidade é habilidade em responder. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido a gente que acredita aqui no canal de criar junto, de reformular, de refazer, ficar na vítima. Cuidado se você está aí. E em trânsito de Netuno, a gente está mais suscetível, nós somos todos humanos. Tudo que a gente vê aqui na astrologia, gente, são arquétipos que estão na humanidade. Então, nós todos vamos cair, escorregar, ter o vitimismo, inconformado, indignado. Nós todos vamos passar por tudo que é arquétipo humano. O que é legal a gente pensar é como a gente cria um distanciamento possível e necessário para que a gente evolua. Alinhar expectativas para evitar mal-entendidos. Essa área de experiência que você tem, os planetas que estão ali, as áreas que ele rege, os aspectos ou outras áreas com os quais ele faz aspecto, que está tendo algum embate, que está tendo alguma situação, alinha expectativa, comenta, documenta, porque em trânsito de Netuno passa. Eu não vi, eu não li, eu não fiquei atenta para o contrato, eu não sabia. Então, fica neva, lembra lá da neblina netuniana para a gente cuidar dela. Então, alinha. Pede a opinião de alguém que você confia, certo? Porque a ideia é que em trânsito de Netuno a gente fica com óculos cor-de-rosa, busca informação. Hoje em dia tem muita informação, né? E ao extremo que a gente fica confuso de tanta informação. O óculos cor-de-rosa que eu acabei de citar, a gente toma cuidado com ele. E pior, no trânsito de Netuno, a gente não acha que está com óculos cor-de-rosa. Tem mais essa. Então, alguém pode alertar a gente fala assim, não, tá tudo bem, eu tô super clara. Tá maravilha. E não tá nada. Então, cuidado. Conecte-se com a realidade. Isso a gente não vai ter opção, porque tá vindo Saturno aí também. Então, nós precisamos ficar mais do que nunca com o pé no chão. Volta para a realidade. Por quê? Netuno fantasia, vai longe. Até a imagem que eu gosto, deixa eu pôr lá de volta, a gente pode ir devagar, tem um outro jeito de ver essa foto, né? Ele vai longe na fantasia. Então, pensa no concreto, pensa nos fatos. Ah, mas fulano falou, mas eu vi fulano com não sei quem. Não, calma, você viu, mas você tem certeza do que está acontecendo?
sem certeza o que foi falado? Você tem certeza o que foi sentido pela outra pessoa? Cuidado ali, certo? Vamos voltar para os fatos. E evitar vícios em geral, porque o outro lado de Netuno é o escapismo, porque a realidade é dura, especialmente se Netuno for forte no seu mapa. Então, vícios, álcool, drogas, escapismos às vezes mais nobres de ficar, aí vai ficar na série, vai ver a série 8 horas por dia, vai ficar numa apatia. Cuidado com isso também. A gente está falando de Áries, que é uma energia de fogo, energia de movimento, certo? E Netuno pode dar aquela, dependendo do que está pegando no seu mapa. Então, cuidado, tudo isso aqui tá conectado, gente. Confusão, vítima, aí paro, aí vou escapar da realidade através de alguma coisa que me tire, né, que engane os sentidos. Outro péssimo hábito é o celular, que a gente fica embebido naquilo, a gente está meio zumbi, outros temas ali, que a gente está absorvido por isso e sem contato com a realidade. Então, evite os vícios em geral. Esteja presente, esteja consciente. Nada como respirar para a gente estar presente. Explorar. Criar empatia. Pensa, o outro está partindo da situação difícil que eventualmente você esteja. O outro também está partindo de um lugar, talvez, de vulnerabilidade, de insegurança. Talvez. Vamos dar o benefício da dúvida. Então, vamos olhar de uma forma mais ampla, certo? Conectar-se com algo maior. Esse lado de espiritualidade, de entender, de se deixar permear, vai buscar os clássicos, vai buscar os grandes filósofos, vai buscar os ensinamentos antigos, elevar-se, religião que seja o seu caminho, enfim, o que te religa, o religare, né? Conectar com algo maior que te dê uma visão de helicóptero, que te tire do imbróglio, porque a visão ampla tira a gente do imbróglio, da confusão, da fantasia, da falta de clareza, certo? E usar e abusar da criatividade. Piscianos e Netunos fortes têm esse lado criativo, são artistas de alguma forma. Conecte com o artista em você, usa a criatividade, coloca no papel, coloca aquele seu projeto para sair do papel. Enfim, use e abuse da criatividade. Aqui eu vou deixar sempre o lembretinho do que significa cada casa, para vocês tirarem print e explorarem isso. E eu quero muito saber, me conta de onde você está assistindo, o que algumas pessoas estão comentando. Me dá aquele seu comentário que você ajuda muito. Se você gosta do canal, apoia o canal, você me ajuda a circular esse vídeo. O seu like, se você assistiu até aqui, não se inscreveu, clica lá no botãozinho de se inscrever, que vocês me ajudam pra caramba a eu continuar trazendo esse material. Te agradeço o seu tempo, hoje em dia ter o seu tempo até aqui, eu não vou abrir mão de passar um conteúdo bacana para vocês, então quem não goste de vídeo longo, eu lamento, deixo as minutagens aqui para ajudar vocês, mas eu agradeço quem dispõe o tempo, para mim é uma honra, uma satisfação, um luxo, eu diria, ter vocês aí do outro lado, me comentando trazendo esse lado humano, né, de quantas coisas diferentes a gente pode viver dentro de um mesmo aspecto. E lembrar sempre que a gente está o tempo todo conectado, criando essas novas formas que Netuno vem trazer pra gente. Beijo enorme. Me conta onde está tudo isso pra você, que eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande.